Olá, amigos da Brasil Raiz, mais um espaço aberto hoje aqui com Kainan Belato. Ele é bacharel em violino e licenciado em música pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrando em artes pela Universidade de São Paulo, onde atuou como docente estagiário, também é pós-graduado em gestão escolar e gestão de negócios pela mesma instituição. Atualmente é especializado em administração pública, planejamento e gestão governamental pela Fundação João Pinheiro. Violinista na Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais e gestor cultural na CAILIS, Educação Musical. Kainan Belato atua na integração das áreas de segurança pública, cultura e educação. Espaço aberto, uma prosa boa com ele aqui. Kainan, prazer grande recebê-lo aqui no Espaço Aberto. Larico, o prazer é todo meu. Eu gostaria de estender os cumprimentos ao nosso público, ao ouvinte. Eu digo que nós sempre fazemos o trabalho para que alcance a ponta da linha, né? E parabenizo o seu trabalho, que eu vejo que justamente ele leva a informação necessária para aquele que mais precisa. Você se especializou nessa área de música. O que te levou a tomar esse caminho? Primeiramente, lá em casa, a gente sempre teve acesso à TV Cultura. E como a gente sabe, a TV Cultura é uma emissora primorosa e recorrentemente a gente tinha a disponibilização de apresentações de orquestras sinfônicas, de solos com instrumento, e aquilo sempre me chamou muito a minha atenção. Venho também de uma família de artistas, a minha mãe trabalha com teatro e artes plásticas, mas toda a minha família, de uma forma ou de outra, sempre tiveram envolvidos com arte. Então eu acho que somado a esse grande apreço que eu tive a essa programação, né, que era disponibilizada por meio da TV Cultura, e somado a esse ambiente de arte, me interessei pela música. O instrumento que você toca hoje é violino, né? Mas você já gostou de outros? De corda, sim, teclado? O que você gostou? Eu tenho uma grande admiração por toda a área da música, por toda a atividade musical, né? Não é à toa que hoje eu faço parte do Centro de Atividades Musicais da Polícia, e nesse centro nós temos diversos instrumentos. Nós temos a orquestra, uma orquestra sinfônica na sua formação essencial da palavra, que tem violino, flauta, contrabaixo e afins, e nós temos a banda marcial, né? Que também tem esses instrumentos de metal que fazem parte da orquestra, mas com uma aplicação distinta. Então, todos os instrumentos me chamam a atenção, eu acho muito bonito o que eles podem fazer, como eles transformam essa realidade. É sempre um deleite para mim estar podendo viver esses momentos com os meus colegas que tocam outros instrumentos também. Antes de você estudar nessa área, o que você gostava de ouvir? Que tipo de música que você ouvia? Olha, eu basicamente... Te influenciou bastante, assim, né? Pra chegar onde chegou. Sim. A gente tem que ter assim, essa ideia comum que nós, vivendo no Brasil, em Minas Gerais, a gente vai estar sempre, direto ou indiretamente, apreciando um repertório bem eclético, seja na rua, ou seja nessa escuta mais ativa. Olha, eu vou parar para ouvir essa música. Uma parte da minha família sempre gostou muito da moda de viola, sou do interior, música caipira. Sertanejo, eu sou do sul de Minas, e no sul de Minas a gente tem um consumo muito grande desse estilo musical, mas eu sempre fui bem assim, próximo da música erudita, sempre, desde pequeno. A gente, antes da entrevista, nós combinamos aí de você falar também de projetos, que é uma especialidade sua aí, que você gosta de mexer com isso. Fala um pouquinho essa realidade, como é que a pessoa faz para iniciar um projeto, as dificuldades que ela tem e para chegar no sucesso de viabilizar. Excelente pergunta. Primeiramente, a gente precisa delimitar o nosso problema, né? Porque quando a gente tem um projeto, a gente fala do começo, meio e fim, que a gente sai de um ponto A e chega num ponto B, isso de uma maneira muito simples. Então, a primeira coisa, falando a respeito de projetos, é delimitar o que nós estamos objetivando e de onde nós estamos saindo. Eu brinco que é igual uma viagem para a praia. Olha, gente, vamos viajar para a praia. Quem que vai na praia? De como nós iremos para a praia? Chegando na praia, onde nós ficaremos? Nós ficaremos na praia de que dia até que dia? Como retornaremos da praia?
Então, eu falei aqui de uma maneira muito simples, muito superficial, mas isso é um projeto. Quer dizer que você vai para a praia, você tem ali um problema a ser resolvido. Às vezes eu quero tomar uma cervejinha na beirada da praia, quero ver os meninos brincando com o cachorro e depois eu quero voltar para minha residência, que eu tenho que continuar a minha atividade profissional. Alguns gostariam de viver na praia, mas cada um no seu tempo. Então, quando a gente olha, essa é a primeira ideia de projeto, de definir o nosso problema. E quando nós falamos de projetos culturais, são esses problemas que envolvem a cultura. E claro que perpassa por uma definição política do que é um problema, do que é um projeto cultural. Então, de acordo com o nosso mecanismo de financiamento, por exemplo, eu posso chegar para você e falar assim: ó, Larica, eu tenho uma apresentação musical ali no centro de Belo Horizonte. Teria como você financiar esse projeto? Você vai querer saber o que é o projeto, se o projeto te atende ou não. E é a mesma coisa que funciona, do mesmo jeito que funciona quando a gente olha para as estruturas públicas de financiamento. O que é a estrutura pública de financiamento? Quando a gente olha os nossos fundos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, quando a gente olha a nossa lei Rouanet, as nossas leis estaduais ou leis municipais de incentivo à cultura, ele vai virar e falar para você assim: ó, projeto cultural é isso aqui, você quer ganhar um dinheirinho para você viabilizar a sua ideia? Então tá bom, você tem que construir um problema dentro desse quadro, dessa forma de bolo. Depois que você definiu esse problema, esse projeto cultural, você, no geral, você passa por essa seleção da viabilidade dessa ideia por parte dessas leis de incentivo, se realmente é um projeto que vai atender essa demanda específica desse edital, e posteriormente você trabalha na captação, execução e prestação de contas. Então, vamos dizer que esse é o fluxo geral de um projeto na área da cultura financiado principalmente com recurso público. No caso da Lei Rouanet, especificamente, as empresas elas dão preferência para aquele artista que já está consagrado na mídia e tal. Tem esse caminho ela prefere esse caminho mais fácil e isso acontecendo em detrimento daquele pequeno que está começando, que também quer alcançar a Lei Rouanet. Como é que você vê isso aí? O que você acha que tem que melhorar nisso? Sim, isso é uma discussão já de longa data, como várias discussões de problemas das políticas públicas no nosso país, né? Não apenas na área da cultura. Mas quando a gente volta para esse problema, essencialmente o retorno sobre investimento de uma empresa que investe em cultura, e poderia ser uma pessoa física, mas vamos focar agora aqui nessa pergunta na empresa, é uma troca basicamente de imagem. Associar a sua imagem a valores que você coaduna, que você compartilha com aquele artista ou com aquela atividade cultural, e também visibilidade de marca. Assim como a gente tem uma propaganda na televisão. Então, é claro que na maioria dos casos, e principalmente no nosso entendimento de marketing um pouco, não tão antigo, mas menos recente, que as empresas procuravam os grandes influenciadores, que se está aparecendo meu nome ali no show do grande artista, provavelmente eu vou vender mais. Que a gente vê isso muito no carnaval, né? Uhum. As grandes empresas financiando esses grandes eventos para vender bebidas, vender alimentos, enfim. Mas hoje a gente vê também um movimento forte do entendimento de divulgação de marca por parte das empresas, dos micro-influenciadores. Entender o artista como um influenciador, isso é importante, de entender o que nós estamos vendendo para a empresa. No geral, é espaço de mídia, né? Uhum. Então hoje tem espaço sim para o pequeno, tem, principalmente com essa mudança. E principalmente através das nossas associações ou dessas iniciativas quase que sociais da empresa que destinam uma parte do seu recurso para esses pequenos projetos, para esses projetos locais. Então a gente tem realmente esse problema, mas é uma questão que com certeza dificulta em muitos casos, mas não inviabiliza. Nós vemos pequenos projetos acontecendo a todo tempo, basta nós termos organização e uma visão profissional da administração do projeto. É uma frase que eu digo muito, e eu acho que é uma frase que, mesmo depois de muitos anos falando ela, eu acho ela muito verdadeira, que o artista, ou o fazedor de cultura, o trabalhador da cultura, ele preocupa muito com a sua arte e pouco com o seu negócio. Então uma boa parte da dificuldade que a área da cultura enfrenta é justamente por isso, que a gente sabe fazer muito bem
é a nossa arte, tocar nosso instrumento, produzir o nosso quadro, fazer o nosso artesanato, escrever nosso livro, mas a gente não sabe administrar a coisa. Mas aí é aquela coisa que o artista esbarra também. Quem vai empresariar esse artista? Esse empresário prefere trabalhar com os grandes nomes. E às vezes ele dá uma atenção menor, ele pega o pequeno, mas ele dá uma atenção menor. Ele arruma mais show para aquele maior do que para o menor. Então, hoje a gente sente muito isso aí, por exemplo, o contratante, às vezes faz um pacote, mas ele prefere aqueles grandes nomes. E em função daquela meia dúzia de grandes nomes, de nome já consagrado, ele deixa de contratar um que está começando, que também é tão bom quanto aquele. Sim. Isso é a mesma coisa comparando com a Lei Rouanet também, né, no projeto. Também. Na música acontece muito isso. Sim. A gente está discutindo basicamente a mesma coisa. Você falou inclusive da tradição da música caipira, né? Eu senti isso na pele, conversando com empresários antigos, que eles não estavam conseguindo vender os artistas tipo Pedro Bento Zé da Estrada, sabe? Tipo Tião Carreiro e Pardinho. Não Tião Carreiro, porque já tinha falecido, né? Mas nomes dessa envergadura aí, né? Hoje eles têm dificuldade de encontrar. Hoje nós temos aí o sertanejo universitário, mais uma criação que fizeram, na verdade é tudo música sertaneja, não, né? É uma divisão que não sei por que existe. Mas tudo isso dificulta mais, né, Kainan? Quando a gente discute não só o financiamento na área da cultura, mas como a gente divide essa capacidade produtiva da humanidade, a gente fala muito a respeito de valores, né, Larico? Realmente a gente vê que, em boa parte dos casos, a nossa grande régua de sucesso, a grande régua de poder é o dinheiro. Então, muitas pessoas, de maneira lícita ou ilícita, vão buscar esse dinheiro a qualquer preço. E estou falando lícito e ilícito, estou falando de um grande panorama dessa história. Então, claro que muitos empresários, quando eles realmente focam exclusivamente no retorno financeiro sobre aquele investimento de tempo, aquele investimento no pequeno artista, a gente vai ver realmente essa exclusão do pequeno artista. Porque se um está dando mais dinheiro do que o outro, é claro que nessa perspectiva extremamente monetária, eu vou preferir o que está rendendo mais para a empresa ou para os meus projetos pessoais. Só que o que a gente vê na área da cultura é uma coisa que eu falo muito com o pessoal, que a gente tem que entender o tamanho do nosso mercado. Por exemplo, mercado de cultura, por mais, vamos dizer, economia criativa, né, que ainda é um mercado que tem um escopo um pouco maior. Já é um mercado economicamente significativo, que inclusive cresce a uma taxa muito maior do que outros setores da economia, mas ainda, vamos dizer assim, há uma parte dessa economia muito pequena, frente, por exemplo, ao agronegócio, frente a outros grandes negócios que são desenvolvidos no nosso país, né? Outras grandes áreas econômicas. Então, qual que é a grande questão? Que por mais que se a gente tivesse 100% do mercado da economia criativa dentro do nosso bolso, a gente teria muito menos capital do que os grandes empresários da área de agronegócio, por exemplo, né? Ou da prestação da venda de outros serviços e venda de outros produtos e venda de outros serviços. Então, assim, eu particularmente gosto muito de trabalhar com o pequeno produtor de cultura, sabe? Por que eu gosto de trabalhar com o pequeno produtor de cultura e com a associação? Eu vejo ali uma sinceridade que é muito difícil encontrar em outro lugar. A gente vê o amor da pessoa por aquilo, aquela entrega abnegada. É muito bonito de se viver essa experiência essencialmente humana. Claro que não precisa ser só abnegação. Como eu disse, com organização administrativa, eu mesmo já tive envolvidos em inúmeros projetos que a gente pegou uma ideia, que a pessoa virava e falava assim, nossa, isso aqui não tem como sair do papel não, ninguém vai querer financiar meu trabalho. E a gente consegue um edital, consegue um bom parceiro e aquela ideia se torna um grande patrimônio da sociedade que ela é implementada. Então é muito importante isso, que por mais que a gente tenha que saber aonde procurar a nossa resposta, se a gente for procurar a nossa resposta nesses grandes empresários, que inclusive prestam um grande serviço para a cultura do nosso país, mas que estão focados nesse retorno financeiro, se o seu projeto não oferece isso, eu acho que seria mais produtivo procurar outras pessoas que...
Estamos de volta com o Espaço Aberto, hoje recebendo aqui com uma prosa gostosa, uma prosa boa, Kainan Belato. Kainan, essa é a sua vocação musical. Eu vou pedir para você agora apresentar para a gente um pouco dessa sua arte. Ah, maravilha. Então, para a gente poder contextualizar aqui, eu estudo violino há muitos anos, fiz faculdade de música voltada para violino, também fiz o curso de licenciatura em música, me habilitei como professor de violino. E eu vou tocar para vocês o meu instrumento, que é o instrumento principal. Uma coisa que eu falo é que ao longo da vida o músico aprende vários instrumentos. Eu mesmo, no meu curso de licenciatura em música, eu aprendi flauta doce para musicalização. A minha esposa toca flauta doce. Então a gente até, de vez em quando eu até brinco com ela de fazer um duozinho de flauta, mas nada muito... Vai baixar um pouquinho mais para Vai baixar mais um pouquinho, então vamos baixar mais um pouquinho, porque é importante a gente conseguir enxergar um instrumento. Então a gente de vez em quando até brinca com a flauta doce e tudo mais, também toco piano, né? Claro que num nível bem abaixo do que eu toco violino, porque isso aqui é a minha atividade profissional, inclusive, né? Orquestra Sinfônica da Polícia. Preparei aqui um trecho da música O Caderno, de Chico Buarque. Chico Buarque, é importante, a gente toca muita coisa, é importante conferir o compositor. Tem que falar do autor, né? Espero que vocês gostem. Dentro da música caipira, você já fez algum estudo em cima disso? Nunca fiz um estudo, mas quando eu comecei a tocar violino... Você chegou a tocar alguma coisa no violino, assim, uma música que você gosta, caipira, alguma coisa assim? Alguma iniciativa? Até como eu falei no bloco anterior, como eu sou do sul de Minas, eu toquei muitos arranjos de música caipira. Não foram poucas as vezes que, principalmente no Conservatório de Música de Varginha, e aí eu mando meu abraço para toda a rede de conservatórios do estado, é um dos maiores patrimônios na área da cultura que nós temos, não só em Minas do Brasil, porque é uma política pública característica de Minas, a gente não vê essa política replicada em outros estados. Tem outros conservatórios, mas conservatórios que fazem parte da rede estadual de educação é só aqui no nosso estado. A gente tocava muita música caipira, porque no interior isso é muito forte, né? A gente fala, às vezes é uma coisa que eu trabalhando na Orquestra da Polícia, a gente vai para os diferentes rincões do estado, interior do estado, e aí é aquele nosso amigo que mora 150 quilômetros para dentro da cidade, que tem aquela cultura dele, tem aquela cultura da comunidade, e é sempre muito bonito estar em contato com ele. Então eu toquei muito. Agora solo, não, nunca tive a oportunidade, mas hoje... Igual eu estava falando, antigamente a gente tinha essa visão do violino só como instrumento erudito. Mas o violino desde sempre ele esteve presente na cultura popular. A gente tem o country nos Estados Unidos, que ele é muito famoso. Tem a utilização do violino no rock hoje em dia, enfim, diversos estilos musicais. Mas está se ganhando espaço. Hoje eu desconheço diretamente alguém que pesquisa o violino dentro da música caipira, mas na música popular nós já temos grandes nomes. O maestro João Carlos Martins, ele viveu essa experiência no CD 40 anos do Chitãozinho Chororó, né, que teve participação de vários artistas, inclusive o Jair Rodrigues, na época que ele era vivo, cantando A Majestade Sabiá, e o violino está presente ali, né? O Chororó entrou tocando a viola, aí o violino começou a responder, e aí entrou a orquestra toda. Uma coisa muito, muito bonita. É muito bonito, e a gente tem que, às vezes... Valoriza ainda mais, né? Porque
Eu acredito que eu nunca cantei com uma orquestra, mas acho que o artista cantar com uma orquestra sinfônica deve ser um prazer, assim. Sim, inclusive, até falando de música raiz, a gente teve essa experiência na Orquestra Sinfônica da Polícia. Eu tive a oportunidade de colaborar com o nosso amigo Chico Lobo. E a gente fez, se eu não me engano, foi um concerto na Sala Minas Gerais, com o Chico Lobo. Acredito que tenha sido a primeira vez que uma viola caipira tenha entrado na Sala Minas Gerais, né? É um projeto, a Sala Minas Gerais é uma construção razoavelmente recente. E eu já fazia parte da orquestra, quando eu tinha poucos anos eu já era músico profissional. Então, foi uma experiência maravilhosa e é muito engraçado que tem muita gente que às vezes acha que é uma música muito antiga, né, de pessoas antigas, né, fala a respeito de uma história que já não está mais viva. Interessante que é uma marca aqui dentro de Minas Gerais, na música brasileira, né? Renato Andrade é um exemplo do caipira ao erudito. Ele começou pelo erudito, depois ele gostou da viola e não abandonou mais a viola. E a gente vê que tem muito público. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas ainda é ouvido esse... Assim como acontece com a música erudita, né? O pessoal acha que não tem público para música clássica, muito pelo contrário. Por exemplo, a gente vê a programação da Orquestra Sinfônica da Polícia, da Sinfônica de Minas, da Filarmônica de Minas Gerais. Nós arrastamos multidões para os teatros, constantemente. E acontece isso com a música raiz. No nosso trabalho, mesmo com o Chico Lobo, nossa, foi disputado a tapa o ingresso para ver a orquestra com a nossa viola caipira. Você acha que hoje falta divulgar mais, popularizar mais a música erudita, para que as camadas mais simples da população possam ter acesso a ela, né? Uma coisa que eu sempre... Eu estou te perguntando isso porque eu estava presente num centro cultural lá em São Paulo, que pertence ao governo do estado, e tinha umas crianças simples de escola, quando eles ouviram assim, uma coisa erudita tocada, o olho daquelas crianças brilhava. Eles nunca tinham ouvido aquilo lá, eles são lá da favela, do morro e tal, está acostumado a ouvir aquela música, né, deles lá, mas nunca tiveram acesso à música erudita, à música clássica. Não é que não gosta, não teve oportunidade. Sim. O que a gente tem que ter muita clareza, e isso boa parte das pessoas sabem... Falta levar isso para essas pessoas, né? A má educação no nosso país é um projeto, né? A gente tem uma educação de péssima qualidade há muito tempo. Claro que eu não estou sendo uma pessoa nem sensacionalista, porque as coisas estão melhorando. Melhora a passos muito lentos, mas estão melhorando, mas continuamos com uma educação de péssima qualidade nós, como seres humanos adultos. Que devemos enfrentar esse problema de frente em respeito às nossas crianças, aqueles menos afortunados. A gente tem que ter consciência do que nós estamos vivendo no nosso país. Então, muitas vezes eu vejo que a falta de acesso à música erudita e a música erudita, ela transforma vidas. A gente vê projetos no Brasil, como, por exemplo, o Neo Gibá, como a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, como o Projeto Guri em São Paulo, os conservatórios de música aqui em Minas Gerais. São projetos não só de grande contribuição para a área da cultura, mas como também para a educação e assistência social. A gente vê um menino que poderia estar com uma arma na mão e pelo projeto, e todos esses se colocam nessa seara, a gente coloca um violino na mão dele, coloca um piano, coloca um violão, coloca um pincel. Então, assim, quando a gente diz que não tem público, eu vejo que são dois grandes pilares. Primeiro, esse projeto de deseducação, ou enfim, esse projeto de sucateamento da educação do nosso povo, que fala a respeito da nossa história. Acho que falta um pouco de investimento na cultura, de popularizar mais essa cultura. E aí eu ia chegar nesse ponto de investimento. E não só o investimento do governo, mas, como eu disse no primeiro bloco, do investimento do trabalhador da cultura, na profissionalização do seu negócio. Por exemplo, eu toco violino, o que eu estou vendendo? Para quem eu estou vendendo? Como eu estou vendendo? Você não acha que falta garimpar um pouco mais essas pessoas que estão ali esquecidas, que às vezes tem um grande talento ali e ninguém não chega a ter ideia, às vezes não tem iniciativa ou oportunidade para chegar lá e se mostrar. Então falta alguém garimpar esse artista e trazer ele para... Alarico, sabe uma coisa que eu falo? Que a tirar um pouco aquele interesse do dinheiro, porque não é só o dinheiro, você tem que investir na cultura. Eu lembro disso aí, porque uma vez o Fagner falou para mim numa entrevista em São Paulo que os donos de gravadora estavam preocupados em ganhar só. Sim. Mas que ele não estava preocupado com o dono da gravadora, ele ia gravar o que ele quisesse gravar.
Então esse tipo de coisa, o artista tem que ter essa consciência também. Sim. Não só fazer um trabalho por dinheiro, fazer para deixar um legado, para preservar alguma coisa importante. Sim, sim. Escrever uma página da história da música. Acho que isso é muito importante que você disse. Falta isso. A grande mídia precisa acordar para isso. Porque hoje que a gente vê o pessoal reclamando muito, desde que criaram o jabá no rádio, só toca aquela meia dúzia, Kainan. Se você quiser, você está começando, se você quiser tocar lá, você tem que pagar. Tem que pagar. Então, as rádios web foram criadas e elas se tornaram uma alternativa para esse pequeno artista. Sim. E hoje o público está fugindo um pouco das rádios tradicionais. Por quê? É aquela mesmice. Só toca aquilo todo dia. Agora, as webs estão mostrando o novo. Sim. Eles descobriram lá na Bahia, lá no Ceará, não sei onde, Minas Gerais. Então, sabe, deu uma abertura nova. Eu, por exemplo, na Rádio Brasil hoje, eu recebo música de gente que eu nunca vi. E às vezes a gente toca também. Às vezes a gente descobre aquele artista lá no YouTube, vai e começa a tocar, e depois faz um contato com o artista. E a gente percebe que a partir dali, você acaba incentivando essa pessoa a continuar. Sim, Eu tive um exemplo disso de uma mãe e filho lá na Bahia. Ele toca viola e a mãe fazia dueto com ele. Aí, posteriormente, eu fiz uma entrevista com eles. Posteriormente, eu vi que eles já estavam sendo convidados para participar de alguns programas. Eu falei, olha que coisa maravilhosa. E você saber que você contribuiu para o crescimento de uma pessoa culturalmente. Agora, não sou eu que está fazendo isso aí, era um grande empresário que está na mídia que teria que estar fazendo esse papel que eu estou fazendo. Ô, Larico, eu tenho essa discussão, né, para nós que atuamos há muito tempo na área, essa é uma discussão já milenar. Você desculpa eu falar desse modo, porque mas realmente, eu não sou apenas o apresentador do Brasil, eu sou um compositor também, eu vivo essa realidade que as pessoas vivem também. Sim. Então eu estou falando em nome deles também, que eu acho que tem que ter essa abertura sim. Tirar o dinheiro da frente. Primeiro o talento, a qualidade cultural, o dinheiro vem fruto disso aí. Uma coisa, e para a gente que trabalha há muito tempo com esse problema, infelizmente, no geral, um dos primeiros chicotes que o artista enfrenta é o chicote do mercado. Então, se aquele... e como eu disse, desse péssimo projeto de educação que nós temos aqui no Brasil, muitas vezes a sociedade consome muito mal porque pouco é oferecido a ela. A rádio web ela vem quebrando um pouco essas barreiras, mas ainda nós temos os grandes monopólios. É importante a gente ter essa consciência também. Então, quando a gente olha o mercado e nós financiamos esse mercado através da atenção, do consumo dessas pessoas, se a gente não consegue engajar esse público, realmente é difícil. É difícil. Os projetos até terem sustentabilidade, né? Tem esse primeiro chicote do mercado. E aí, conversando com o nosso pequeno artista, é uma coisa que eu sempre falo, olha, no mundo ideal, a gente teria que ter muito mais pessoas compromissadas com essa cultura que fala a respeito dos íntimos valores do nosso povo, das nossas famílias, do nosso cidadão. Só que, analisando a nossa história, infelizmente, não é assim que acontece. É o que eu sempre falo, de cima sobe e de baixo desce, né? Acho que foi um momento importante, né? Foi claro que é icônico, um pouco hilário, mas é uma frase muito verdadeira. Então, a primeira pessoa que tem que se preocupar com esse pequeno artista, primeiro é o pequeno artista. Não adianta o pequeno artista achar que ele vai deslanchar a sua carreira exclusivamente cantando melhor, tocando melhor, pintando melhor ou produzindo um livro mais eloquente, com um discurso mais rebuscado. Não é isso. Quando a gente fala de organização de carreira, a gente fala de diversos fatores administrativos. E muitos fatores administrativos são muito semelhantes a você vender um instrumento musical, a você construir um prédio. E às vezes o artista, por se abster disso, um cenário que já é difícil, fica mais difícil ainda. Então é assim, você tem um projeto, você quer deslanchar a sua carreira, não pense exclusivamente no seu produto, no seu serviço. Pense também na estrutura administrativa de organização e comercialização da ideia. Porque o que a gente vê hoje, Kainan, é que grande parte de muitos artistas aí não consegue viver só de música. Ele tem uma outra profissão. Sim. Ele vive dessa profissão. A música
ela acaba entrando como se fosse um hobby, mas não é um hobby dentro da cabeça dele. Ele quer aquilo profissionalmente, só que ele não pode largar, porque ele tem uma família por trás, ele tem filho, tem mulher, ou tem o pai e a mãe para sustentar, então, sabe? Então, o cara não consegue viver de música. Sim. Isso é muita gente que está nessa situação. Muita gente. Eu conheço mesmo quando o cara começa a fazer algum sucesso, ele tem que continuar fazendo alguma coisa por fora. Sim, e que... é triste a gente ver essa realidade, né? Que eu acho que essas pessoas tinham que ser valorizadas e viver, né? Se especializar cada vez mais e viver de música, realmente. Mas o Brasil não permite esse tipo de coisa ainda. Nós não chegamos lá ainda. E aí o que acontece? A gente sempre volta àquela questão essencial de como a sociedade valoriza aquilo que é produzido por ela mesma. Por exemplo, o cara que vai cantar em barzinho, você não canta em barzinho? Você já foi em barzinho, verdade? Já fui muitas vezes. Todo mundo conversando, tomando cerveja e tal. Alguém está prestando atenção na música que está cantando? Ali é uma música de fundo. Se perguntar, ninguém sabe o que ele cantou ali. Sim. Não ser um bêbado do outro lá que chega lá, canta de novo, já cantou 10 vezes a mesma música, o cara pede a música. Então, sabe, que valorização ele tem ali? Ele está cantando por um cachezinho simbólico ali e não sai disso. E cantando música dos outros, às vezes, né? Não música que ele compõe. E aí, sabe, Alarico, a gente volta novamente a essas mazelas da sociedade. Por exemplo, se algum dia a gente... igual a gente olha para brinquedo de crianças, é muito engraçado. Há um tempo atrás tinha um brinquedinho, que eu não sei como é que ele chamava, que você... Era tipo um peãozinho de mão, que você dava uma dedadinha nele assim e ele ia rodando. Acho que spin, alguma coisa no dedo. Você pode ter certeza que aquilo vendeu muito. Foi uma ideia que se comercializou. Hoje em dia já ninguém lembra, poucas pessoas utilizam aquele brinquedinho e tudo mais. Por que eu estou falando desse brinquedinho? Porque à medida que teve a valorização da ideia, teve muito brinquedinho daquele que foi produzido. Quando eu era menino tinha um skatinho de dedo. Enfim, a gente vê esses booms, né? Esse incentivo a determinada ideia. E é muito triste de ver que, de modo covarde, a nossa sociedade é vítima da nossa política pobre, que a nossa sociedade não consome tanta cultura quanto deveria. E quanto deveria, por quê? Para melhorar a questão de renda também, qualidade de vida, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano da nossa nação. Porque nós temos esse projeto mesmo, sabe? De eximir o povo daquilo que é caro, daquilo que poderia valorizar a sua experiência enquanto ser humano. Então a gente tem esse problema do consumo. A sociedade valoriza pouco a cultura e é por isso que nós temos muitas pessoas que não conseguem levar a música como atividade profissional. E quando você fala a respeito das injustiças, eu realmente concordo com você, porque, por exemplo, não deveria ser, mas predominantemente eu trabalho hoje na área da cultura pelo meu profundo amor à área, como também trabalho para a educação. Por exemplo, a grande dificuldade que eu vejo hoje, olhando o mercado como um todo, você viu como é que está o preço de um instrumento? Como é que aquele cara que mal ganha para ele vai comprar um instrumento hoje? Sim. É difícil demais, já começa por aí. A gente teria que produzir instrumentos musicais que tivesse ao alcance das pessoas com maior alcance. Sim, maior alcance através dessa redução desse preço, né? Ou financiamento de algum outro jeito, mas teria que ter mais acesso, né? A grande Ninguém aprende música pegando instrumentos emprestados de alguém, é difícil isso acontecer. Muito difícil. E aí a gente fala a respeito das estruturas de incentivo, né? Incentivo fiscal, né? Por exemplo, hoje no Brasil muitas e muitas atividades são incentivadas, né? Nós temos um incentivo, por exemplo, absurdo para o setor de aviação. As nossas companhias aéreas recebem incentivos fiscais enormes do nosso governo. E quando ainda focando no setor de aviação, a venda de barcos e aeronaves também é subsidiada pelo governo. Então, se eu precisar comprar um avião, vai ter um pouco do dinheiro do povo ali que está diminuindo o valor de aquisição daquele bem. E aí, Alarico, a gente entra numa situação que os trabalhadores da área da cultura são muito desorganizados politicamente. Muito. Se a gente hoje precisar eleger, por exemplo, um prefeito, um deputado, um representante político com os trabalhadores da área da cultura, é até difícil de identificar quem que é trabalhador na área da cultura. Até essa auto-identificação, olha, eu sou um profissional da área da cultura ou da economia criativa, ou aí vai aqueles 580 termos que a gente ainda não tem um conceito dado, né? Um conceito socialmente delimitado como única verdade. Então é assim, enquanto a gente tiver essa desorganização política da área, e não é pouca, é muita, a gente sempre vai estar à mercê do pensamento de alguém falando a respeito de nós nessas estruturas de poder de uma maneira pouco técnica e que às vezes pouco soluciona o nosso problema.
Então acho que é importante a gente focar nesses pontos para que o nosso problema progressivamente melhore. Solucioná-lo, eu acho que é o nosso objetivo, mas talvez a gente demore muitas gerações para a gente pagar essa dívida que a nossa sociedade tem com a cultura do seu próprio país. Valorizar mais a cultura do país também, né? Do país. Esse é um problema que a gente tem. A gente tem um pouco da síndrome do vira-lata, né? Porque muitas vezes eu vejo que as pessoas valorizam muito o que é de fora, valorizam um pouco o que é de dentro. Você lembra que antigamente o rádio, como um todo, tocava muita música internacional. A música caipira veio por fora, como se come mingau pela beirada, até que chegou, né, abrir espaço. Antes tocava só de madrugada, depois passou a tocar. Sim. Aí foi abrindo o leque para a música brasileira. Quer dizer, primeiro se valoriza o que é de fora, para depois valorizar o nosso. Quer dizer, Sim. Enquanto lá eles são fiéis ao que eles fazem, né? O de fora é difícil entrar lá. Sim. Entra, mas primeiro deles, né? Primeiro deles, É o que eu falo, que assim, pensar... quando a gente pensa... Eu diria que o brasileiro ainda está muito americanizado ainda, né, em termos de música, né? Quando a gente pensa... Eu sempre falo que a primeira resposta é a educação. Se você tem uma educação que ensina a sociedade a se identificar como Você acha que deveria começar já no primário, na escola? Com certeza. Incentivar. A todo tempo. Porque a música, ela funciona como uma terapia e ela facilita o aprendizado geral da criança, né? E digo até mais, sabe, Alari? Começar nas nossas famílias. Não só a música, como educação moral e cívica, né? Para ter amor pelo país também, né? Que falta isso, a gente sente isso também. Sim, falta muito amor pelo nosso país e eu vejo que muitas pessoas encaram o Brasil como um plano B. A gente vê uma parte das pessoas que têm condições indo investir o seu trabalho em outros países, enfim. Claro que isso também fala um pouco da desvalorização do trabalho do nosso país. Na Universidade de São Paulo mesmo eu tenho o privilégio, né, assim como eu tive na UFMG também, mas falando agora dessa experiência mais recente, de estar em contato com grandes mentes dos nossos estados, do nosso Brasil. E eu vejo que algumas pessoas, eles estudam na educação pública aqui no Brasil, passam a vida inteira usufruindo desse dinheiro do povo, na educação pública, na faculdade pública, e depois vão investir o melhor do seu trabalho fora do nosso país. São questões muito complexas que perpassam pela desvalorização do trabalho na nossa nação, mas eu particularmente, sou uma pessoa muito trabalhadora, procuro os melhores meios para me educar e gerar esse valor para os outros. E eu tenho um compromisso muito forte com o nosso povo, sabe? Então, eu acho que é importante que essa educação, que nós temos uma boa educação no Brasil, que infelizmente não é para todos, que ela gere esse dividendo e comece a transformar hábitos de consumo primeiro da nossa família. Porque se a gente tem um pai e uma mãe que consome música clássica, ou consome música de boa qualidade, música popular de boa qualidade, seja ela a música raiz, seja ela sertanejos, enfim, as nossas diversas expressões, a gente teria uma sociedade de melhor qualidade. E quando eu digo uma sociedade de melhor qualidade, é uma sociedade que ganha melhor, é uma sociedade que comete menos crimes, que morre menos por questões de verminose, que parece básico, mas ainda tem. Enfim, uma sociedade mais próspera. E, de certo modo, também falta um pouco da união, né? Da classe artística, né? Isso. Que tem espaço para todos os estilos. O Brasil é muito rico, eu sempre falo isso em gêneros musicais, né? Mas, às vezes, o artista não dá importância a isso. Ele procura menosprezar o outro, porque é diferente do dele. Se o outro está fazendo mais sucesso que ele tenta derrubar o outro para ele prevalecer, quer dizer, cria um rótulo, né? Isso aqui é pagode, não é samba. Nós tivemos exemplo disso aí, surgiu o movimento de pagode era do Tião Carreiro, aquela coisa de viola, né? Mas, para não dizer que é samba, né? Criou-se o pagode. Agora, o universitário, né? Para não dizer que é sertanejo. Quer dizer, enquanto tiver essa mentalidade de divisão, a nossa música nunca vai ser forte. E em plena sintonia, né, em todos os gêneros musicais. Eu acho que esse é um ponto importante, a gente já tratou dele aqui, mas é importante frisar que a gente precisa de organização. É assim, enquanto a gente não tiver a organização administrativa para esses projetos mais individuais, claro que tange o coletivo também, mas predominantemente individuais,
a gente não tiver uma organização coletiva da classe, a gente sempre vai estar à mercê de outras pessoas pensarem a cultura e não os artistas. E como isso já acontece, nós teremos a perpetuação dos resultados inferiores ou dos resultados míseros que nós temos. Principalmente resultados injustos em relação ao que a gente produz de valor para as nossas comunidades. Kainan, estamos chegando aí ao momento final dessa entrevista, essa boa prosa, na verdade, né? E um contato seu para quem quiser entrar em contato com você, de repente um e-mail, alguma coisa que você possa divulgar. Quem quiser entrar em contato comigo, pode me procurar no Instagram, @KainanBelato, KAINANBELATO, Kainan Belato. É com K, né? Com K, muito importante, com K. E o meu e-mail é kainanbelato, do jeito que escreve meu nome, @hotmail.com. E eu vou ficar muito feliz de poder atender as dúvidas e principalmente, quem sabe, até colaborar para que bons projetos saiam do papel, saiam do quarto, da casa, da família do artista e ganhem espaço numa sociedade tão carente de mudança, né? Espaço Aberto conversou hoje com Kainan Belato, bacharel em violino e licenciado em música pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrando em artes pela Universidade de São Paulo. Muito bom tê-lo aqui no Espaço Aberto. Eu que agradeço, Lariva, agradeço a todos que estão vendo essa entrevista e fico sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho. E ela fica no YouTube para que você possa assistir novamente e compartilhar com amigos. Obrigado.